Bem, encerramos os estudos das 7 cartas, né? E a última carta foi a carta de Laodiceia. E o capítulo 4 começa assim: Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, depois que ele escreveu as cartas para as 7 igrejas, ele olhou para o céu e viu uma porta aberta. E a primeira voz que, como trombeta, falou com ele, falou novamente. De quem é essa voz? Jesus. Que Jesus falou para ele: sobe, sobe, vem aqui. E eis que mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois dessas o quê? Depois que você avisou as igrejas da situação de cada uma, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer. O que vai acontecer com o futuro da igreja. Com o futuro do mundo, na verdade, né? Então agora vamos recapitular o que nós estudamos até o momento, antes de entrar nessa segunda fase, que é a fase do trono de Deus. Cristo, ou aí as igrejas de Cristo, porque as igrejas, porque são 7, e a igreja porque a junção dessas 7 igrejas forma a igreja do Senhor Jesus. Assim como os 7 Espíritos de Deus forma o Espírito de Deus, né? Todas as igrejas do Senhor, assim como todas as almas do Senhor, estão vinculadas de uma forma ou de outra a uma dessas igrejas. Ou, no mínimo, a uma, né? Eu posso estar passando por um momento, por exemplo, de estar com situações de duas igrejas, por exemplo. Eu posso estar, por exemplo, morno, e posso também não estar fazendo as primeiras obras, e posso também estar permitindo os nicolaítas na minha vida, e assim por diante. Então, sendo você cristão, se você é cristão, você tem que ler essa carta como se fosse para você. Cada uma dessas cartas é para você. É Deus querendo te ajudar. É Deus querendo te aperfeiçoar, na verdade, né? Lembra que ele disse para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então você está repreendendo porque ele te ama. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Assim como Jesus se apresenta para cada igreja de uma forma, assim ele se apresenta para cada um de nós. Cada pessoa ele se apresenta de uma forma diferente. A igreja de Éfeso, ele é aquele que carrega todo cristão na sua mão, ali, ó. Né? E que ele anda no meio da igreja e carrega o cristão na sua mão. Ele habita dentro do coração do cristão, essa é a verdade. E sabe e acompanha tudo. Ou seja, o cristão jamais está sozinho, nunca está sozinho. Não se preocupe se você está sendo observado ou não está sendo reconhecido pelo homem, não desanime, continue e volte à prática das primeiras obras. No final ele vai te dar de comer da árvore da vida e viverás eternamente, da mesma forma que ele prometeu para Éfeso. Né? A igreja de Esmina, ele é o primeiro, ele é o último, o que morreu e reviveu. Portanto, não se preocupe, mesmo que um cristão pode estar num leito de morte, com uma doença incurável, Jesus está ali. Se ele não negar Jesus, ficar firme ali, né, de forma nenhuma ele sofrerá o dano da segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem espada aguda e 2 fios, ou seja, ele tem a palavra é ele, né? Ele é rigoroso com a obediência da palavra, pois ele é a própria palavra. Portanto, não andes com
quem tem doutrinas de Balaão, ou seja, aqueles que buscam adivinhar, profetizar, buscando benefícios pessoais, satisfazendo a vontade de alguns, nem como os nicolaítas que investem em confundir as pessoas, né? E assim por diante. E se você conseguir fugir disso, caso tenha se contaminado, arrepende-se, porque ele pode te dar a pedra branca, assim como ele prometeu para a igreja de Pérgamo. Procure ao máximo que ele não se apresente como um juiz, ou seja, com os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente, pois indica que você tolera Jezabel na sua vida. Né? Não é possível que você faz acordo com espíritos imundos para adivinhar as coisas, para saber mais das coisas do mal. O que tem os 7 espíritos sabe claramente que está morto se fingindo de vivo ou vivendo de aparência, assim como a igreja de Sardes. Busque um renascimento, faça tudo por tudo e receberás as vestes brancas. E o próprio Jesus irá te defender diante do Pai. Assim como a Filadélfia será a coluna do trono de Deus, mesmo que aparentemente não tenha força suficiente, mas para guardar as palavras de Jesus não precisa ser grande, não precisa ser rico e nem ser forte, basta ser grato ao seu sacrifício, pois assim ele apresentará como aquele que tem a chave de Davi, né? Porque ele é verdadeiro. E pode vir para você como um amém, como a última chance, mas lembra que também é o princípio da criação, que é a testemunha fiel e verdadeira, portanto não seja morno perante ele, pois ele não deseja vomitar ninguém. Deseja assim que se decidas pela salvação e com certeza sentará no seu trono. Então, fiz um resumo aqui das igrejas e o próximo estudo vamos tratar das coisas depois dessas, as coisas do alto.